Dentro da programação do 8º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado e 4º Seminário de Direitos Internacionais e também o primeiro encontro regional da Associação Brasileira de Ensino do Direito, a Faculdade de Direito Santo Agostinho traz a Montes Claros o professor Marcelo Barroso de Campos, que é professor universitário, procurador do Estado de Minas Gerais e, como advogado, é membro ativo, atuante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O professor Marcelo faz palestra em Montes Claros com um tema envolvendo identidade, envolvendo temas de extremo interesse. Eu gostaria que o professor Marcelo falasse para nós sobre este assunto. Bom, em primeiro lugar, uma honra, né, estar aqui presente e para tratar de um assunto como a identidade social. É a proposta de que haja mesmo a percepção do Estado e das próprias pessoas com relação à seguridade social, a importância de se perceber seguridade social, de entender a previdência social, a saúde, a assistência social, né? E numa conversa que nós, né, fizemos aqui até antes da entrevista, sobre a comparação do sistema brasileiro com o sistema alemão, não querendo que a Alemanha seja transferida para o Brasil, mas que nós possamos encampar algumas medidas que foram lá tomadas e que possam, né, ter chance de êxito aqui no Brasil, como, por exemplo, a proteção dos direitos adquiridos e não só eles, mas também das expectativas de direitos, né? Professor, na questão principal aqui, vamos frisar a questão do direito adquirido. Qual a nossa condição, como andam no Brasil a segurança que as pessoas têm quanto aos direitos adquiridos, que previsto na Constituição e na lei, vamos falar, lei de introdução ao Código Civil, que mudou a ementa recentemente, né? Mas, e em comparando, por exemplo, com outros países. Pois então, na nossa Constituição, previsto lá no artigo 5º, inciso 36, o direito adquirido, né, como uma das formas de conceber a segurança jurídica, entendendo que a lei não poderá retroagir para prejudicar o direito adquirido ao lado da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. E também positivado na lei de introdução, que eu também chamo de a lei de introdução ao ordenamento jurídico como um todo, que a lei de introdução ela é um ícone do sistema civil de direitos. O direito adquirido, ele tem sido, com todos os percalços, com todas as situações adversas, ainda tem se mantido no sistema brasileiro. Eu digo percalço porque, às vezes, o Estado ele inverte a situação e acaba ofendendo direitos que, no nosso sentir, ele é completamente adquirido. Eu cito o exemplo do caso da contribuição dos aposentados no regime próprio. Até pouco tempo entendíamos todos que não só a aposentadoria, mas os proventos de aposentadoria também eram um direito adquirido do aposentado que durante tantos anos trabalhou. E de repente nos vem o Supremo Tribunal Federal acatando uma tese de uma emenda à Constituição, que foi a 41, e passa a entender que não é direito adquirido os proventos, ou de outro lado que não existe direito adquirido a não ser tributado. E começa a haver, então, na verdade, uma certa flexibilização que é preocupante, né? Porque o direito adquirido é um baluarte que traduz segurança. A partir do momento que você flexibiliza, você torna um sistema pouco seguro ou, às vezes, compromete a segurança. E em outros países, como, né, eu citei aqui o caso da Alemanha, a ideia é proteger não só o direito adquirido, mas a expectativa de direito em nome da segurança e que as pessoas tenham essa identidade preservada, porque o direito adquirido é uma forma não só de segurança, mas também de identificar o pertencimento da pessoa naquela sociedade. Professor Marcelo, dando aqui um exemplo bastante direto. Uma pessoa contribui durante uma vida, na verdade, uma vida útil, uma vida de trabalho, 30 anos, 40 anos, e termina o seu tempo de contribuição com 10 salários mínimos, pagando um percentual em cima de 10 salários mínimos. Depois ele se aposenta e passa a receber, numa certa hora, até 2 salários mínimos. Essa questão é que fere realmente a segurança jurídica que você referiu. Sem dúvida nenhuma, a ausência de proteção, de segurança aos proventos, aquilo que o trabalhador precisa no momento em que ele está
incapaz de trabalhar ou já venceu a sua etapa. Só para você ter uma ideia, existem 21 possíveis revisões nos benefícios previdenciários. Desde 1977 até hoje, existem 21 possíveis revisões que só são conseguidas via judicial. O INSS não concede administrativamente a recomposição dos valores dos proventos. Isso fere a segurança e a própria identidade de cada um. Imagina uma pessoa, igual o senhor está dizendo, que tem uma capacidade de 10 salários mínimos na ativa e de repente se aposenta, se vê incapaz de conseguir esse mesmo patamar e se vê obrigado a sobreviver com parcos 2 salários mínimos. Isso fere a própria dignidade da pessoa humana. Professor, nesse caso, existem até situações em que as pessoas fazem o seu pedido perante o INSS e até eles se negam a dar a resposta negativa. E muitas vezes essa resposta negativa, esse não escrito, é que fundamentaria uma ação na justiça, porque eu já vi caso na Justiça Federal exigir a prova de que já se tentou administrativamente, enquanto que administrativamente o INSS nem fornece a certidão de que não faz a concessão em nível administrativo. Aí eu falaria com você o seguinte: caso você possa completar esse raciocínio, ótimo. Mas eu já aproveito e faço uma outra pergunta. A questão dos fundos de pensão, a importância deles na composição da economia. Você falaria sobre os dois assuntos ou só sobre um deles? Não, eu falo com prazer sobre os dois, inclusive com um instrumento muito pouco conhecido. Existe uma lei federal, a Lei 9.051, que dispõe que a administração pública tem que responder no prazo de 15 dias. Então é importante que a pessoa requeira, aguarde o prazo de 15 dias, não sendo feita essa resposta positiva ou negativa, ela tem sim chance de ela ingressar com uma ação judicial e até não será carecedor dessa ação, porque ela fez o pedido e o prazo foi transcorrido in naupes sem nenhuma resposta, né? Essa Lei 9.051 é uma garantia para o segurado. E os fundos de pensão são extremamente importantes para a economia. Mas o Brasil precisa rever, talvez, a sua posição. E nós tivemos uma história recente em que os valores dos fundos de pensão foram todos estatizados na década de 60, criou o INPS, e esses valores acabaram sendo aplicados em obras. Não foram investidos na produção, foram investidos em obras. Tendo sido investido em obras, eles não retornaram para a Previdência. Se valores dos fundos de pensão forem investidos no fomento, na produção, mediante participação óbvia do mercado financeiro, o dinheiro haverá de retornar para o mercado financeiro, com juros, nós sabemos disso, haverá o lucro para o produtor, os juros para o capitalista, e esses juros também servirão para remunerar os fundos de pensão. Esse ciclo virtuoso é que o Brasil precisa repensar. As faculdades de Santo Agostinho se sentem muitíssimo honradas em ter tido a oportunidade de ouvir em palestra e nessa entrevista exclusiva o professor Marcelo Barroso de Campos. Todo o agradecimento ao professor por as duas oportunidades, a palestra e a entrevista, e nós voltaremos a falar sobre direito em outra oportunidade.